Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo do canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular com o conteúdo da matemática, do raciocínio lógico. E a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo trazemos um conteúdo diferente e aplicamos esse conteúdo na resolução de uma questão de prova anterior. Discutimos a parte teórica necessária, caminhos diferentes para resolver aquela questão, dicas, macetes para aquele tipo de questões. Enfim, treinamos nossa habilidade em resolver questões de prova. E a cada vídeo eu deixo para vocês também uma lista de exercícios similares ao que nós resolvemos no vídeo, com gabarito, também questões de provas anteriores para vocês poderem praticar. Então roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Então hoje nós vamos trabalhar com razão e proporção e principalmente conversão de unidades de medida. Para isso eu vou trazer uma questão da banca Quadrix, que caiu no concurso do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina em 2022. Como sempre, quando eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês e está na descrição do vídeo aí embaixo também. Sabendo-se que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, é correto afirmar que 1 quilômetro quadrado tem, e ele dá as opções abaixo, todas em hectare. Ok, pessoal? Então vamos lá. A questão começa estabelecendo uma relação entre metros quadrados e hectare. Diz que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Esta relação é uma relação muito importante. Aqui a questão deu esta relação, que 1 hectare tem 10.000 metros quadrados. Porém, em algumas provas, vocês podem encontrar uma questão em que pressupõe que você já saiba esta relação, tá? Neste caso, a questão facilitou, nos deu esta relação, porém vai nos pedir a equivalência de 1 quilômetro quadrado para hectare. Ela vai dizer, é correto afirmar que 1 quilômetro quadrado tem, e aí ele dá várias alternativas em hectare. Então ele quer saber a relação de hectare para quilômetro quadrado. Ok? Então a primeira coisa, vamos resgatar bem rapidamente unidades de comprimento primeiro, ok? Vamos lembrar aqui, ó, unidades de comprimento primeiro, ó. Metro, descendo decímetro, centímetro, milímetro, subindo decâmetro, hectômetro e quilômetro. Para nós fazermos uma conversão nessa escala de comprimento, basta que eu multiplique ou divida por 10, ou seja, ande a vírgula uma casa, dependendo do sentido que eu vou andar nessa escala. Então, se eu for andar no sentido da direita, basta que a cada unidade eu multiplique por 10, ok? Se eu andar aqui de quilômetro para hectômetro, basta eu multiplicar por 10. Aqui a mesma coisa, basta eu multiplicar por 10. Né? E se eu fizer este sentido, ó, milímetro para centímetro ou decâmetro para hectômetro, basta eu dividir. A cada pulo que eu der, eu vou dividir por 10. Mas, na verdade, nós temos aqui uma unidade de área. Significa que é quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, tudo ao quadrado. Quadrados são duas dimensões, ok? Então, comprimento e largura. Então, o que eu tenho são duas unidades de comprimento. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou andar duas casas. Eu vou multiplicar por 100 a cada pulo ou dividir por 100 a cada pulo. Ok? E se fosse quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, ou seja, se fosse volume, eu
multiplicaria por 1000 nesse sentido e dividiria por 1000 neste sentido. Ou seja, andaria a casa para a direita 3 casas e andaria para a esquerda 3 casas a cada pulo que eu der nisso aqui. Então vamos fazer na prática aqui, ó. Eu preciso fazer a conversão de 10.000 metros quadrados para quilômetro quadrado, porque esta relação entre hectare para quilômetro quadrado é que me interessa. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 10.000 metros quadrados. Para eu fazer a conversão de metros quadrados para decâmetros quadrados, eu vou dividir por 100. 2 casas, ó. Quadrado, né? Tem 2 aqui no expoente. Eu vou dividir por 100 ou andar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então aqui eu vou ter 100 decâmetros quadrados. Decâmetros quadrados para hectômetro quadrado, a mesma coisa. Vou dividir por 100. Hectômetro quadrado para quilômetro quadrado, a mesma coisa, dividir por 100, ou andar a vírgula 2 casas para a esquerda. Ó. Ok? 1, 2 casas para a esquerda. Então, 10.000 metros quadrados equivale a 0,01 quilômetro quadrado. Estabeleci esta relação, ó, 1 hectare é igual a 0,01 quilômetro quadrado. Volto para a questão. É correto afirmar que 1 quilômetro quadrado tem quantos hectares? Então aqui, ó, tá bem fácil. Se eu tenho 0,01 quilômetro quadrado, para que eu tenha 1 quilômetro quadrado, basta que eu multiplique isso por 100. 2 casas, multiplico por 100. Se eu multipliquei por 100 aqui, eu vou multiplicar por 100 aqui, ó. 100 hectares é igual a 1 quilômetro quadrado. Ok? Ah, mas essa aqui foi bem fácil. Se fosse uma relação mais difícil, ou se você tem alguma insegurança com relação a isso, sempre pode lançar mão da razão e proporção, da regra de 3, né? Olha aqui, ele estabelece uma relação aqui para a gente, que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, fizemos a conversão, descobrimos que 1 hectare tem 0,01 quilômetro quadrado. Bom, quantos hectares tem 1 quilômetro quadrado? Uma regra de 3, diretamente proporcional, porque quanto mais quilômetros quadrados, mais hectares. É diretamente proporcional. Né? Quanto menor quilômetro quadrado, menor hectare. Então nós temos uma regra de 3 diretamente proporcional. 1 sobre x é igual a 0,01 sobre 1. Vou multiplicar em cruz. X é igual a 1 sobre 0,01. 1 dividido por 0,01, posso fazer a divisão. Ok? Primeiro vou eliminar a vírgula. Para eliminar a vírgula, eu vou andar 2 casas para a direita aqui. Se eu andar 2 casas para a direita, ou seja, multipliquei por 100, aqui eu vou andar 2 casas para a direita, vou multiplicar por 100. Vou ficar com 100 dividido por 1, que é 100. Eu também posso fazer aqui o seguinte, ó. É uma fração, então o que eu multiplicar por cima, eu posso multiplicar pelo de baixo, não é verdade? Então, ó, se eu multiplicar a de cima por 100, vou ficar com 100. Se eu multiplicar a de baixo, multiplicar de cima por 100, 0,1 multiplicado por 100 é 2 casas para a direita, igual a 1. Então, x é igual a 100. 100 o quê? 100 hectares. Então, 1 quilômetro quadrado tem 100 hectares. A alternativa é... Ok, pessoal? Printa a tela aí. Uma questão bastante simples, mas nós aproveitamos a questão para resgatar um pouco o sistema de unidades de medida, principalmente
conversão de unidades de medida. Que eu tenho que lembrar duas coisas principais. Ao caminhar aqui na escala, a cada pulo que eu der no sentido da direita, andando para a direita, eu vou multiplicar. Se for uma unidade de comprimento, multiplico por 10. Se for uma unidade de área, 2 aqui no índice, eu multiplico por 100. Se for unidade de volume, 3 aqui no índice, eu multiplico por 1000. E no sentido da esquerda, cada pulo que eu der para cada unidade que eu andar para a esquerda, eu vou dividir. No caso da área, por 100. No caso do volume, por 1000. Se for unidade de comprimento, por 10. Ok? Então agora é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esses, também exercícios de provas anteriores, com gabarito, para vocês poderem praticar. E quem quiser comentar sobre o vídeo de hoje, escrevam aí embaixo. Gostaram, não gostaram, fácil, difícil, alguma parte não ficou clara? Escrevam aí embaixo. Quiserem também sugerir um tema ou uma questão para a gente trabalhar no canal, podem escrever aí embaixo ou lá na descrição tem meu e-mail, manda mensagem para mim, na medida do possível eu vou tentando encaixar o pedido de vocês. Quem curtiu o vídeo de hoje, essa é a hora de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí sem dó. Curte o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. E se você ainda não se inscreveu no canal, dá essa moralzinha pra gente lá agora, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição do vídeo tem ainda um link para nossa página no Facebook. Na página do Facebook a gente posta algumas notícias, e principalmente a gente resgata alguns conteúdos importantes, monta quadrinhos, resumos, mapas mentais, tudo que possa ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago!